fazer os primeiros exemplos de aplicações. Então, eu quero calcular a integral de x sobre x2 mais y2 dx, mais y sobre x2 mais y2 dy, onde gama é a seguinte curva. Começo aqui no ponto 2, 0. Vou até o ponto 1, 1. Vou até o ponto 1, 0, 0, 1. Aí eu vou até o ponto menos 2, 0, com uma elipse. Estou descrevendo uma curva para vocês. Segmento de reta, arco de uma elipse, que tem raios diferentes. Depois, mais uma reta, até o ponto menos 2 aqui. E depois termina no ponto 1, 0. Essa é a curva gama. Vocês perceberam que eu estava brincando? Brincando de fazer uma gama complicada? Até que eu nem exagerei muito, não é? Podia ter feito uma gama mais atormentada ainda. Pouco importa quem seja a gama que eu desenhe. Podia ter desenhado uma gama muito mais atormentada. Olha para o campo. Nós não já analisamos esse campo há 15 minutos atrás? O que esse campo tem de propriedade especial? Ele é conservativo. Como é que nós sabemos que ele é conservativo? Porque ele tem uma função potencial. Quem que era a mesma função potencial? Meio do ln. Ah, então ele é conservativo? Tem função potencial? Preciso fazer a conta em cima dessa gama? Preciso ficar parametrizando, ver cada pedacinho da gama, parametrizar e fazer a conta? Não. O trabalho realizado por esse campo F sobre essa curva gama, essa integral aqui, é a diferença de potencial. É φ de gama de B menos φ de gama de A. Quem é a potencial? Quem é gama de B? Quem é gama de A? Φ é meio do ln de x2 mais y2. Gama de B é o ponto 1, 0. Gama de A é o ponto 2, 0. Ponto de onde saiu, ponto onde chegou. Saiu do 2, 0, chegou no 1, 0. Todo mundo enxergou esses três ingredientes? A função potencial e os extremos? Então, a integral asterisco é igual a meio ln 2 ao quadrado, final, 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, ln de 1, menos meio ln 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, 4. É gama de B, é φ de gama de B menos φ de gama de A. Ponto final menos inicial. Quanto que é ln de 1? 0. Ln de 4. Meio ln de 4. Ln de 2. Então isso dá a resposta final menos ln de 2. Por quê? Porque eu sei que o campo é conservativo. Todo mundo... Então, eu vou escrever uma coisa aqui, mas que é segredo, tá? Não é para ninguém ver. Olha só. Vou escrever aqui um segredo, não quero que ninguém veja.
x elevado a y seno de x. Ninguém está vendo isso, tá bom? Vocês não sabem que eu escrevi isso. Podia ter escrito qualquer coisa. Tá certo? Escrito qualquer função. Aí eu calculo derivada parcial em relação a x. Quanto é a derivada parcial em relação a x? E elevado a y seno x, quando eu derivo em x, mais x elevado a y cosseno x. Entenderam? Viram o que foi que eu fiz? Derivada parcial em relação a y. X elevado a y seno x. Normal? Agora, ninguém viu isso, tá bom? Segredo. Isso aqui é um segredo. Eu fiz, ninguém viu. Estou contando para vocês como é que a gente prepara exercícios deste assunto. Eu faço isso, num pedaço de papel, e aí eu começo a enunciar o exercício. E aí eu dou o seguinte enunciado. Calcule a integral sobre gama do campo e elevado a y seno x mais x elevado a y cosseno x dx mais x elevado a y seno x dy, onde gama é a elipse x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 3 igual a 1. Sentido anti-horário. Vocês perceberam a maldade? Perceberam como esse exercício é malvado? Eu mostrei a coluna da esquerda, mas imagina que você não tem a coluna da esquerda. Então eu pedi para você calcular uma integral de linha. Te dei uma curva e dei o campo. O que é que nós vamos fazer? Parametrizar a curva. E substituir. Então, você vai chamar o x de 2 cosseno θ e o y de raiz de 3 seno θ, para que seja essa elipse. Coloco aqui a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse aqui no y. E aí nós vamos derivar e substituir tudo isso aqui. Vai aparecer o que aqui? E elevado a y. Vai aparecer e elevado a raiz de 3 seno θ vezes seno de 2 vezes o cosseno de θ. Vezes o dx, que é a derivada daquele x. Vocês estão vendo o tamanho da expressão que vai aparecer? Assustadora. Pois é. Se vocês tiverem vontade de verificar, escrevam essa expressão inteira. A hora que você olhar para a expressão, sabe o que você vai perceber? Que é uma derivada de uma função pela regra da cadeia. Vai aparecer o e elevado ao seno vezes o seno do cosseno, e você vai identificar a regra da cadeia derivando. Só que não é visível. Não é fácil perceber isso. Se alguém fizer isso que eu estou falando, vai ter uma grande dificuldade de fazer a integral. Estão percebendo o que eu estou querendo mostrar? Agora, quanto que vale essa integral? Vocês viram a coluna da esquerda que eu disse que era segredinho. Se você tem a coluna da esquerda na tua frente, esse campo que está aqui, o que ele é? Conservativo. Essa curva, o que é? Quanto é que dá a integral de linha de um campo conservativo sobre uma curva fechada? Dá zero. Precisa fazer alguma conta? Não. Mas você tem que saber que ele é conservativo. Vocês perceberam como pode ser um exercício que ele desvie a atenção de quem vai fazer e induz a fazer uma conta muito comprida e, na verdade, não tinha que fazer conta nenhuma? Interessante isso, hein? Então, mas como é que você faz, então, um exercício como esse? Você não tem a coluna da esquerda. Eu não mostrei isso para vocês. Eu só enunciei o exercício assim. É algo que vocês têm que estar antenados o tempo inteiro. Vocês vão fazer um exercício desses,
tem que estar atento pensando no seguinte, talvez esse campo seja conservativo, deixa eu olhar com cuidado, talvez esse campo seja conservativo. Tem que estar com essa pergunta o tempo inteiro. Não importa que campo que aparece, você tem que falar, e se ele for conservativo, muda tudo. Então, temos que ter em mente a seguinte pergunta, toda vez que estivermos trabalhando com isso. Será que eu consigo achar uma φ, tal que del φ del x seja igual e elevado a y seno x mais x e elevado a y cosseno x, e essa mesma φ seja tal que del φ del y seja igual a x e elevado a y seno x? Se eu conseguir, ele é conservativo, a integral é zero.